No tutorial de costura de hoje aqui no canal, nós vamos confeccionar esta capa para laptop no formato envelope. Essa peça é super fácil de fazer, vou ensinar todos os macetes, principalmente o viés aqui na volta toda para ficar bem bonitinha. E essa peça você pode fazer ela retinha, sem essas curvas, olha só, aqui dentro também tem algumas curvinhas. Se você achar que ainda tá muito desafiador para usar o viés nessas curvas, você pode fazer ela retinha sem problema, esse é um passo opcional. E para fazer essa capa de laptop, nós não vamos utilizar molde, porque eu vou passar para vocês detalhadamente como vocês tiram as medidas de qualquer tamanho de laptop, de qualquer altura de laptop que vocês quiserem guardar aqui dentro, como tirar as medidas e como calcular o plano de corte para fazer uma peça dessa aqui todinha personalizada para o aparelho que você for colocar aqui dentro. Se você ainda não me conhece, eu sou Tati Talhari e seja muito bem-vinda ao meu canal. E aí, vamos confeccionar uma capa para laptop totalmente personalizada nas medidas? Então vamos lá! Para fazer a nossa capa para laptop estilo envelope, nós não vamos usar molde e eu também não vou passar medidas fixas para o plano de corte. O que a gente vai fazer aqui é aprender a tirar as medidas, porque assim vocês conseguem adaptar o plano de corte para qualquer tamanho de laptop que vocês forem fazer essa capa, tá? E aí ela vira uma capa de tamanho personalizado para as necessidades da peça do aparelho que vai ser guardado dentro. Então, nós vamos tirar, para fazer essa peça aqui de tamanho personalizado, nós vamos tirar as medidas, duas medidas, tá? Nós vamos tirar a largura e a altura do laptop. Eu tenho aqui meu laptop fechado em cima da mesa. E para calcular a largura, que é essa daqui, nós vamos considerar também aqui a base da lateral, a lombada da nossa peça, tá? Então, eu vou vir aqui, olha só, vou colocar a minha fita métrica aqui, bem aonde começa o meu aparelho. Então, vocês vão ver que ela vai começar aqui já meio que no 2, tá? E aí, eu vou vir aqui e vou medir, vou terminar de medir aqui a outra extremidade. Olha só, aqui bateu no 39. E eu vou anotar 39, que é a medida deste laptop aqui que eu estou medindo. Você vai anotar a medida do seu, tá? Mas para o exemplo dessa aula, nós vamos usar 39. Aí eu vou tirar, gente, a medida aqui da altura, tá? E a altura, a gente não vai considerar a lombada. A altura vai ser só a tampa mesmo aqui do laptop. Então, eu vou começar bem aqui. Olha só, não vou considerar a lombada. Vou começar bem certinho aqui. E vou terminar aqui, tá? E no meu exemplo deu 23. Você vai anotar a medida que der no aparelho que você estiver medindo. Agora que nós temos as medidas do aparelho, nós vamos calcular o tecido principal que a gente vai utilizar, tá? O tecido principal a gente vai estruturar com manta, tá? Pode ser manta R1, R2, o que você preferir, o que você estiver acostumada a usar, pode ser nylon acoplado, o que você quiser, tá? Só tenha em mente que a gente vai passar viés, então não pode ser alguma coisa muito grossa se a sua máquina não for conseguir costurar, tá? Então, para calcular aqui o meu tecido principal, que eu já cortei, ele tá dobrado aqui, porque ele é bem grandão, não vai caber aqui no meu tripé, na altura da minha câmera. Como que eu calculei este tecido para cortar? Nós temos as medidas de largura, incluindo as lombadas, e de altura. E no meu exemplo, que a gente acabou de medir o meu laptop, ele deu 39 centímetros de largura, incluindo as lombadas, e 23 de altura sem as lombadas, tá? Então, para cortar o meu tecido principal, eu vou pegar a minha largura calculada com as lombadas e vou acrescentar 3 centímetros, tá bom? E aí, aqui no meu exemplo, eu fiquei com 42 centímetros, porque são 39 mais 3 centímetros, tá?
Então, a largura aqui, presta atenção na estampa, se a sua estampa, seu tecido tiver uma estampa direcional, a largura da minha capa aqui neste corte é de 43 centímetros, tá? 42, desculpem. E aí, a gente vai pegar a altura que nós calculamos lá no nosso laptop sem as lombadas, e nós vamos usar essa medida para calcular aqui o comprimento do nosso tecido, esse tecido bem grandão aqui. Então, para calcular este comprimento, que de assim eu tenho 42, para calcular esta medida aqui, eu peguei a minha altura calculada e fiz vezes 2, tá? Ou seja, 23 centímetros viraram 46 centímetros. E eu acrescentei mais 22 centímetros. Esses 22 centímetros são fixos, tá? Você vai acrescentar 2 vezes a altura mais 22 centímetros, não importa o tamanho do seu laptop, tá bom? Então, 2 vezes a altura é 46, né? Que eu tinha falado, mais 22 centímetros. No meu exemplo, viraram 68, que é o tamanho desse tecido aqui. Então, eu tenho uma peça de 42 por 68 aqui no meu exemplo. Esse material que eu tô utilizando aqui, gente, é um jeans que ele já vem matelado, olha só, no estruturador. E tem esses desenhos bem lindos aqui, que com certeza dariam muito trabalho para fazer à mão. Eu já compro esse material assim, ele já vem matelado nesse desenho lindo e já vem estruturado. Isso aqui economiza muito tempo no ateliê, tá? E quem vende esse material aqui é o meu parceiro JJ Fivelas. E não tem só decoração não, tá? Tem o nosso tradicional, né, que é o diamante, que são riscas de assim assim. Tem umas folhinhas, tem uns desenhos assim. Gente, é um mais lindo do que o outro. Lá no site da JJ Fivelas tem vários. Eu vou deixar o link para o site aqui embaixo na descrição do vídeo. E estou deixando aí na tela também o cupom de desconto para vocês usarem nas compras lá no site. E vale para qualquer item do site, não só esse tecido lindíssimo aqui que eu tô utilizando. Para o tecido de forro, gente, nós vamos calcular o seguinte: vocês vão cortar o tecido um pouquinho maior do que o resultado do cálculo do tecido principal. Aqui eu cortei 1 centímetro maior na medida da largura e 1 centímetro maior na medida do comprimento, tá? Só para ficar sobrando um pouquinho e facilitar na hora de fazer a costura de segurança. Então, o meu tecido de forro tá aqui cortado também, eu dobrei ao meio para mostrar aqui na câmera, um tiquinhozinho maior do que o meu plano de corte do tecido principal. Demais ferramentas e materiais que nós vamos precisar, nós vamos utilizar aqui viés industrial. Aqui eu tô utilizando o viés industrial de 25 milímetros, tá? 2,5 centímetros. A gente vai usar aproximadamente o de 1,30 m a 1,50 m para fazer a volta toda, dependendo do tamanho do seu laptop. E vamos utilizar de 45 a 55 centímetros para fazer a parte da borda, tá? Então, tenha em mente aí que você vai precisar de mais de 2 metros de viés, se você estiver com o teu viés acabando no rolo, tá? Dá uma medida antes para ver se vai dar. Aqui eu também vou usar um parzinho de botões de imã com acabamento em rebite, tá? O acabamento em rebite, gente, é esse daqui, ó. Então, não é aquele bailarina, tá? É o acabamento em rebite, ou senão você pode usar velcro, tá? É importante utilizar um fecho que você não vai apertar toda vez que você precisar fechar a capa, porque senão a gente pode danificar o aparelho que está dentro da capa. Então, nada que você precise apertar com muita força. Um botão de ímã ou um velcro para fazer o fecho dessa capa de laptop. Aqui eu tenho a minha etiqueta, que é opcional, você pode colocar ou não a sua. E aqui opcional também são esses 4 mini rebites. Olha só, gente, ele é bem pequenininho. Deixa eu ver se eu consigo colocar um aqui em pezinho, ó. Ele é bem pequenininho, esses rebites são opcionais, mas fica um detalhe muito bonitinho que a gente vai reforçar partes da nossa costura
que vão ser muito utilizadas. Então, eu vou mostrar no final do vídeo aonde eu aplico esses rebites. Antes de começar a costurar a peça, eu vou fazer um passo opcional, tá bom? Não precisa fazer a mesma coisa se você não quiser. Você pode deixar a sua peça retinha, tanto aqui na boca, quanto aqui em cima, na parte que fecha, tá? Na aba de fechamento. Mas eu vou fazer um detalhe aqui que eu acho que fica muito bonito, tá? Aqui na aba onde eu vou colocar aqui o meu laptop, lembrando que aqui ainda vai o forro, tá? Mas eu tô dobrando aqui só para ter um exemplo. Aqui onde vai colocado o meu laptop, eu vou fazer um recorte aqui decorativo. Eu vou vir aqui, vou fazer um arredondado assim, aqui eu vou vir mais curto e depois eu vou fazer um arredondado assim, tá? Se você quiser fazer esse passo, é só me acompanhar agora. O que eu vou fazer aqui? Vou olhar o desenho, ver se não tá de ponta cabeça. Essa parte vai ser a parte da frente da minha capa pro laptop, tá? Vou pegar aqui a minha régua e eu vou medir 4 centímetros, tá? Vou pegar uma régua menor, vou medir aqui 4 centímetros para baixo dessa minha abertura. Vou medir com um giz. Depois de medir aqui 4 centímetros, eu vou medir daqui para cá 3 centímetros, tá? Vou vir aqui, vou medir 3 centímetros e vou fazer uma marcação aqui. Depois que eu fiz essas marcações de 3 centímetros aqui e 4 para baixo, passei um risco, eu vou pegar um molde redondo, aqui eu vou utilizar um prato um pouquinho menor, é um prato, não sei se é um prato de sobremesa, mas é um prato um pouquinho menor, tá? Para fazer aqui o molde desse meu arredondado. Eu vou vir aqui com o meu prato, vou posicionar ele mais ou menos o meio do meu prato com o risquinho de 3 centímetros que eu fiz. Não precisa ser nada muito exato, tá? Pega mais ou menos aqui o meio do seu prato e alinha com aquela marcação. E aí eu vou vir aqui e vou riscar esse arredondado até chegar aqui nessa outra marcação. Depois que eu fiz isso aqui, eu vou vir com o meu prato aqui na parte de cima e eu vou encostar a pontinha dele aqui no risco e aqui no risco também. E aí eu vou fazer outro arredondado. E aí, olha só, eu fiquei com essa ondinha aqui, olha só, bem sutil no meu tecido. E o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou vir aqui e vou recortar essa ondinha até chegar mais ou menos no meio do meu tecido. Olha só, recortei aqui, tá? Aquela ondinha que eu fiz até chegar mais ou menos no meio do meu tecido. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dobrar esse meu tecido, ele tá bem grandão, vamos ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Eu vou dobrar o meu tecido aqui, bem certinho, vou encontrar aqui, ó, pontinha com pontinha, tá? Vou dobrar esse meu tecido, vou pegar alguns clips. E aí, eu vou colocar aqui, um clips, vou colocar outro aqui, para eu ter certeza que não vai entortar enquanto eu estou manuseando a peça. E aí, eu vou vir aqui, ou você vem com a tesoura direto e já vem cortando, bem em cima de onde você já cortou, ou você risca, tira os clips e termina de cortar. Eu vou cortar aqui do jeito que já está. Ó, vou até colocar mais um clips aqui, para manter aqui também dobradinho e esticadinho. Agora, eu vou fazer um detalhe aqui em cima, que vai ser a parte que eu vou dobrar aqui para fazer a capa. Lembrando que a gente ainda não sabe qual que vai ser o tamanho aqui dessa dobra, tá? Do tecido. Eu só tô dobrando aqui por cima, mais ou menos onde a estampa vai estar, para eu ter uma noção de onde eu tenho que cortar esses detalhes, tá? Vou cortar um detalhe aqui em cima também para ficar bonito. Eu vou fazer uma coisinha assim, ó, tipo um envelope de carta mesmo, tá? Então, o que eu vou fazer? Desse jeitinho aqui que tá dobrado a minha peça, eu vou virar assim, ó, para trás, porque é aqui que eu vou fazer o meu corte assim, em formato de envelopinho. E aí, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma risca aqui, uma marcação,
igual eu fiz lá embaixo. Só que ao invés de 4 centímetros aqui, eu vou medir 8 centímetros, tá? 8 centímetros. E eu só vou medir aqui e aqui, não precisa passar uma risca inteira. E agora eu vou fazer a marcação de centro aqui dessa minha peça. Eu vou dobrar ao meio e vou marcar o centro. Feito isso, eu tenho aqui o centro da minha peça, uma marcação de 8 centímetros aqui e outra de 8 centímetros aqui. Agora o que eu vou fazer? Vou pegar minha régua, vou vir aqui e eu vou unir a minha marcação de 8 centímetros até o meio. Eu só vou fazer isso de um lado, tá? Não precisa fazer o outro, porque depois a gente vai fazer igual fizemos lá embaixo. Vamos dobrar no meio e cortar igual, para ficar igualzinho. Então, eu vou unir aqui as minhas duas marcações. Depois de fazer isso, eu vou pegar o meu prato, o meu molde. Eu vou fazer o seguinte, vou posicionar o meu molde aqui de novo no olho, tá? Não precisa medir nada. O centro do meu prato com o centro aqui que eu marquei. E eu vou vir aqui e vou vindo com o meu prato até ele encostar aqui, olha só. Aqui na minha marcação, tá? E aí vai ficar sobrando aqui mais ou menos 1 centímetro nessa bordinha aqui. E tudo bem, não tem problema, tá? Fiz isso, vou vir aqui e vou riscar um arredondado, tá? Só até vir aqui na minha marcação. Vai ser um arredondado bem sutilzinho, ó. Vai ser só assim. Até encontrar aqui com a minha risca. E quando chegar aqui, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu vou colocar aqui, mais ou menos, o meu prato aqui, faltando uma bordinha para acabar. Ou senão, você pode até vir aqui, ó. Pode vir aqui. Encosta o prato aqui. Se for um prato mais ou menos do tamanho do meu, encosta ele aqui na bordinha. Vê o que fica bonito, tá, gente? Vai adaptando. E eu vou vir aqui e vou fazer o arredondado assim, tá? Então, o meu arredondado vai vir assim. Chegando aqui, vai fazer isso. Eu vou cortar aqui essa parte. Vou dobrar no meio e vou cortar igual do outro lado. Olha só, gente, cheguei no meio, tá? Fiz o corte aqui e aqui. Cheguei no meio, vou dobrar meu tecido, clipar, igual a gente fez lá embaixo. Estou aqui com os detalhes da minha capa cortadinhos, tá? Esse aqui vai ser o corpo e aqui por cima vai vir a tampa, tá? Lembrando que esses recortes são opcionais, você não precisa fazer, você pode deixar tudo retinho se você quiser, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer antes de colocar o forro nessa peça vai ser aplicar o lado fêmea do nosso botão aqui, ó. O lado fêmea, gente, nossa, os rebites estão todos grudados aqui no ímã. Deixa eu separar aqui. O lado fêmea do botão é esse daqui, tá? O que é mais gordinho, ó, mais alto e que tem o buraquinho, tá? Essa aqui é a fêmea. A gente vai aplicar aqui no corpo da peça. Eu vou pegar também um dos rebites. Tati, por que que você vai aplicar o botão para ele ficar escondido no forro, sendo que ele tem o acabamento de rebite? Porque isso aqui, gente, se você aplicar depois que a peça tá pronta, colocar o botão aqui, o rebite aqui dentro, toda vez que você colocar o laptop aqui dentro, ele pode riscar aqui nessa parte, tá? Mesmo que seja um acabamento bonitinho, não seja áspero, não tenha nenhuma rebarba, mesmo assim ele pode riscar a capa do seu laptop, tá bom? Então, a gente vai deixar essa partezinha aqui de acabamento escondidinha, e depois o forro vai vir por cima protegendo essa peça, tá? Aonde a gente vai aplicar esse botão? Qual que é o local aqui que a gente vai aplicar? Logicamente, a gente vai aplicar centralizado aqui na peça, tá? Procura achar aqui qual que é o centro da largura aqui da peça. E a altura, a gente vai descer 12 centímetros, tá? Só que nesse momento tem que ter bastante cuidado, porque são 12 centímetros em relação ao corte original, tá?
não ao decorativo que a gente acabou de fazer. Então, em relação ao corte original, a gente desce 12 centímetros e é bem aqui, com 12 centímetros e centralizado que a gente vai colocar o botão, tá? Como que eu meço quando eu já cortei o decorativo? Eu venho com uma régua de quilting aqui bem grandona e eu coloco aqui, olha só, deixa eu ver se eu acho o 12, vou colocar desse lado que fica mais fácil, ó. Eu coloco o 12 dos dois lados aqui, a risca do 12, tá? E aí eu sei que é bem aqui que vai vir o botão. E aí eu só preciso achar onde é o centro e eu aplico o botão. Vou lá no meu balancinho, aplicar esse botão e já volto pra gente começar a aplicar o forro nessa peça. Agora com o botão aplicado aqui na minha peça, olha só, ainda estamos sem forro, então o botão foi aplicado direto no tecido principal. Nós vamos começar a fazer a costura de segurança do forro aqui nesse tecido principal. Vou pegar aqui o meu tecido de forro, vou abrir em cima da mesa com o avesso para cima, tá? Vou abrir ele todinho, aqui vocês não vão conseguir ver ele aberto todinho, mas eu estou esticando ele na minha mesa, avesso para cima, e aí eu posiciono a minha peça em cima do meu forro, olha só, vai sobrar um pedacinho dos lados, na lateral. Organiza todo esse tecido para ficar sobrando, tá? Pedacinhos, olha só, aqui em cima também ficou sobrando. Que isso facilita bastante na hora de fazer a costura de segurança. E aí, posiciona o tecido principal dessa forma, olha só. O direito para cima, tá? E aqui o direito para baixo, vai ficar avesso com avesso. Nós vamos alfinetar essa peça todinha. Nesse momento eu prefiro o alfinete, porque daí a gente pode passar a costura por cima do alfinete. E eu vou passar costurinha de segurança na volta todinha dessa minha peça. Lembrando que a costurinha de segurança é bem na beiradinha, tá? Menos de meio pé de máquina se você conseguir. E eu vou fazer isso na volta toda da minha peça. Forro costurado, olha só, aqui no meu lado do forro eu tenho a minha costura acompanhando direitinho o corte do meu tecido principal. Não sei se vai dar pra ver, porque eu já estou usando a linha que eu vou bater o viés, então a cor tá bem confundindo com o forro. E aqui do lado do forro eu tenho a costurinha na volta toda do meu tecido principal. Agora eu vou tirar todos esses alfinetes e vou cortar esse excesso de forro aqui. E aí eu vou cortar exatamente do tamanho do tecido principal, porque agora já tá tudo costurado, eu não preciso me preocupar de ter uma sobra no forro para trabalhar com uma margem de segurança. Agora que eu já estou com o meu forro aplicado no meu tecido principal, já tá tudo refilado, tudo bonitinho, exatamente no formato e tamanho que eu preciso para finalizar a minha peça. E o primeiro acabamento que nós vamos fazer é o viés aqui, olha só, nessa borda que é aonde a gente coloca o laptop dentro da nossa capa, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos dobrar a nossa capa como se a gente fosse já costurar ela finalizada, só para encontrar aonde é essa borda. Encontrou? Vira o forro para cima, desse jeitinho aqui, tá? E aí, nós vamos pegar o nosso viés e nós vamos aplicar aqui. Como que nós vamos aplicar? Eu vou posicionar o meu viés aqui no comecinho. Se você não tiver cortado esse detalhe, é só passar o viés reto, tá? Como a gente cortou o detalhe aqui no meu exemplo, eu vou vir costurando esse meu viés aqui, fazendo as curvas bem certinhas, tá? Nesse momento, as dobrinhas do meu viés estão viradas para cima e eu vou posicioná-lo aqui, olha só, fechadinho, bem rente ao meu tecido, sempre rente ao tecido, sempre acompanhando o corte. Vou passar aqui uma costura com um pé de máquina na volta toda aqui, somente dessa abertura do meu tecido. Chegando aqui, eu vou cortar o meu viés.
Fiz aqui a costura do meu viés. Olha só, gente, ele vai ficar todo enrugadinho assim, mas não tem problema, é isso mesmo, tá? Não é para dar pique no viés. Viés é feito para fazer curvas. Inclusive, se você estiver fazendo esse detalhe que eu fiz aqui, não utilize debrum, tá bom? Não utilize simplesmente um tecidinho cortado no tamanho de um viés, tá? É muito importante que seja cortado no sentido enviesado do tecido, seja um viés, ou você usa um viés industrial, que nem eu tô utilizando aqui, tá? Agora que a gente fez a costura aqui do lado de dentro da nossa peça, nós vamos virar aqui o direito para cima e vamos começar a trazer esse viés para frente pra gente finalizar a costura. Como é que eu faço essa finalização? Eu venho aqui, olha só, vocês estão vendo que tem duas linhas de costura aqui. A de cima é a costura de segurança do forro, a de baixo é essa costura que a gente acabou de fazer no viés. Eu vou trazer o meu viés aqui pra frente, de modo que ele cubra a minha costura, mas que também não fique sobrando aqui em cima, tá? Dá uma apertadinha, porque não pode ficar sobrando aqui em cima. A partir do momento que eu cobri a costura e não tá sobrando aqui, eu vou colocar um clips e eu vou ver como é que esse clips ficou aqui atrás. Olha só, percebam que o meu clips eu coloquei aqui, dá até para baixar um pouquinho mais, ó. Coloquei ele bem rente ao final do meu viés. E ele tem que bater exatamente do mesmo jeito aqui desse outro lado, tá? Se você tiver o seu clips assim, igualzinho, frente e verso, pode passar a costura aqui, que a sua costura não vai vazar do outro lado e também não vai ficar um lado maior do que o outro do viés, tá? Eu faço essa clipagem dessa forma, comparando os dois lados do clips, colocando ele bem aqui na beiradinha do viés. Eu faço isso aqui na volta toda, tá? E inclusive nas curvas. Vou fazer essa clipagem toda antes de levar para a máquina de costura. Olha só, gente, estou aqui com os meus clips desse lado, estão todos bem alinhadinhos com o meu viés, e a hora que eu viro pro lado do forro, eu também tenho tudo bem alinhadinho com a borda do forro. E é desse jeito agora que eu vou levar lá pra máquina de costura e vou passar uma costurinha aqui nesse meu viés todinho, aqui nessa minha peça. Estou aqui com o meu viés todo costuradinho. Não sei se vocês vão conseguir ver que a cor é bem parecida com a cor do viés. Fiz aqui, essas curvas são bem, como é que eu posso dizer, desafiadoras de fazer, principalmente com tecido assim, grande e volumoso, pra gente ficar manuseando lá na máquina de costura. Mas aqui, olha só, do outro lado, já dá pra ver que a costura não vaza, olha só na curva, gente, na ondinha. A costura não vaza pro outro lado quando a gente usa esse truque. Agora que eu já fiz aqui essa parte da minha capa, nós vamos calcular como que a gente vai dobrar aqui, qual que é o tamanho que a gente vai dobrar, tá? E esse cálculo é feito de acordo com as medidas que você tirou da sua peça, tá? Então, agora a gente vai ter em mãos aqui a altura que a gente calculou lá do nosso laptop, tá? A altura do meu laptop deu 23 centímetros aqui nesse nosso exemplo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 23 e vou adicionar 1 centímetro. E isso é padrão para qualquer medida, tá? Se o seu tivesse dado 30, você ia adicionar 1 também, tá? Então, o meu deu 23, eu vou adicionar 1 e vai ser 24. E 24 vai ser o tamanho que eu vou dobrar aqui, tá? Considerando sempre essas beiradinhas aqui, que é o tamanho original do nosso corte. Esse daqui é o decorativo. Então, eu vou medir 23 mais 1, na largura, a altura, aliás, do meu laptop mais 1, deu 24. Vou medir 24 centímetros aqui.
24 centímetros aqui e vou dobrar, vai ser o tamanho aqui da minha dobra. E depois eu vou passar a costura de segurança aqui e aqui para manter esses tecidos dobrados e juntinhos. Já estou aqui com as laterais, costurinha de segurança, já tá formando aqui, olha só, nossa capa envelope. E agora, antes de fazer a aplicação do viés, eu vou fazer mais uma costura que vai ser a costura aqui da lombada, a marcação da dobra aqui da nossa tampa dessa capa. E como é que vai ser feita esta marcação? Eu vou pegar aqui esta extremidade, deixa eu colocar na câmera, essa extremidade aqui e essa daqui, e eu vou medir 1 centímetro para cima de cada uma delas, lembrando que esse aqui é o corte original, né? Então, eu não vou usar o decorativo, eu vou usar essa extremidade aqui, 1 centímetro para cima. E aí, eu vou riscar aqui de ponta a ponta até chegar aqui do outro lado. E vou passar uma costura. Como eu sei que o ponto da minha máquina, o ponto da linha de cima é mais bonito do que o ponto da linha de baixo, eu vou riscar aqui desse lado. E aí, para isso, eu vou usar, olha só, as pontinhas aqui do meu viés como base. E aí, eu vou marcar 1 centímetro para cima aqui, 1 centímetro para cima aqui, vou riscar e vou costurar por esse lado aqui, que eu acho que o ponto fica mais bonito. Procura fazer essa costura, gente, com uma cor bem parecida com a que você fez o matelacê, tá? Como eu não fiz o meu matelacê, esse tecido ele já vem assim de fábrica, eu vou usar a mesma linha que eu estou costurando aqui o viés, que é o marrom mais parecido que eu tenho com esse caramelo aqui do meu matelacê. Vou fazer essa marcação e costurar. E se você quiser, você pode fazer 2 costurinhas, tá? Se o seu laptop for um pouquinho mais grosso, você pode fazer uma costurinha aqui em cima da marcação e outra um pouquinho aqui do lado, meio pé de máquina do lado, faz umas 2 assim, uma do ladinho da outra que fica bonitinha, tá? Olha só, gente, tá aqui a costurinha da minha borda, tá? E do lado do forro, ela fica assim, ó. Essa costurinha ela é importante por 2 motivos, tá, gente? Primeiro que a peça ela vai tomando forma conforme o uso, sempre de dobrar no mesmo lugar, por causa da costura, tá? A costura ela deixa o tecido mais compacto, tecido, manta e forro tudo junto, mais compacto, e aí o tecido dobra mais facilmente no lugar que ele precisa dobrar. E aqui também a gente mantém o forro sempre esticadinho, sempre no lugar, não forma aquela barriga aqui quando o tecido dobra, não fica amassado ou embolado aquele monte de tecido aqui conforme o uso da peça. Então, essa costurinha na lombada aqui coloca um capricho bem legal na sua peça, tá? E agora, antes da gente colocar o botão, a gente vai fazer a costura do nosso viés na volta toda da nossa peça, tá? Então, você corta essas pontinhas aqui. Se você quiser, nesse momento, já aplica a sua etiqueta da sua marca, tá? Tem gente que gosta de aplicar aqui na frente, tem gente que gosta de colocar do lado de dentro da aba de fechamento. Você coloca aonde você quiser, tá? Eu vou colocar a minha aqui do lado. E aí, a gente vai fazer a aplicação do viés. Como é que nós vamos fazer a aplicação desse viés, tá? Vou começar a costura da minha lateral, colocando aqui o meu viés com as aberturas viradas para cima, tá? As dobrinhas viradas para cima. Vou deixar uma pontinha sobrando aqui de mais ou menos uns 3 centímetros. E vou alinhar aqui com a lateral do meu tecido. Vou passar aqui costurinha de segurança. Dessa vez a gente não vai passar costura com um pé de máquina, porque essa parte do tecido é mais grossinha, ela tem, olha só, 2 camadas, então vamos passar só costurinha de segurança pra gente não correr o risco de faltar viés do lado de lá quando a gente virar ele, tá? Então vamos passar só costurinha de segurança, não passa um pé de máquina. Então, vem passando aqui na volta toda esse viés, chega aqui, faz as curvas, tá?
Quando chegar aqui do outro lado, você vai fazer a mesma coisa. Vai terminar a sua costura aqui e vai cortar mais ou menos do mesmo tamanho que a gente deixou lá do outro lado, com aproximadamente uns 3 centímetros aqui. Com o viés todo costurado, agora a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui nessa parte. Nós vamos virar o viés para o outro lado, aqui para o lado do tecido principal, e clipar a peça todinha e comparar os dois lados para ver se o clips está na beiradinha do viés dos dois lados. Mas antes eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz um acabamento bem bonitinho aqui nessa ponta, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos virar o viés para o outro lado, tá? Como se a gente fosse clipar. Ao virar o viés, eu já vou, olha só, dobrar essa pontinha aqui. E aí eu posso até cortar ela um pouquinho, tá? Deixa com, sei lá, 2 centímetros, tá? Assim. Pra não ficar muito grande esse acabamento. Dobrei aqui essa pontinha. Vou trazer para cima do meu tecido e vou dobrar essa daqui também. Só que a hora que eu dobrar, a hora que eu der a amassadinha aqui para dobrar, eu vou ao mesmo tempo empurrar essa pontinha para dentro, ó. Vai fazer um degrauzinho aqui, ó, no excesso de tecido, tá vendo? E aqui, consequentemente, essa pontinha vai ficar mais para baixo do que a outra, tá? Isso é para não ficar aparecendo a pontinha ali. E aí, eu vou dobrar uma por cima da outra e vou colocar o clips aqui, tá? Ó, importante que, tá vendo? Que ficou uma pontinha de nada aparecendo. Essa pontinha tem que ficar para dentro. Então, vamos dobrar ela aqui para dentro. Essa aqui também, ó. E aí, sim, eu passo aqui o viés aqui por cima, ó. Não pode aparecer pontinha do tecido, tá? Vou colocar um clips aqui e vou fazer aquela mesma comparação. Olhar do outro lado, ó, aqui tá sobrando um pouquinho. Isso quer dizer que eu posso trazer mais viés aqui para esse lado, ó. Sempre apertando para ver se não tem sobra de viés. Viés não pode ficar fofo, tá, gente? Coloquei aqui o meu clips. Olhei do outro lado, ah lá, casou certinho com a beiradinha do meu viés. Posso continuar clipando a peça todinha e quando chegar aqui do outro lado, eu vou fazer esse mesmo acabamento dobradinho. E aí, depois que eu clipar tudo, vou levar lá para a máquina de costura. Estamos aqui com o viés finalizado. Olha como é que ficou aqui a pontinha, ó, o detalhezinho aqui. Deixa eu ver se vai focar. Aí, olha só como é que ficou aqui a pontinha. E o outro lado da costura. E aí, a gente não tá vendo, em nenhum lugar a gente vê aqui pedacinho do tecido que foi dobrado. Ficou tudo lá dentro bem certinho, tá? E aqui o resto da nossa costura dos dois lados. Deixa eu mostrar as curvas, que as curvas é o mais desafiador, né?
Olha só, aqui no lado que ficou virado para baixo na hora da costura e aqui o lado que ficou virado para cima. Quando a gente faz essa verificação com os clips, não tem como errar, gente. Não tem como errar. Os dois lados ficam do mesmo tamanho. Aqui eu coloquei minha etiqueta e aqui é a outra pontinha de acabamento da nossa peça. Agora, nós vamos colocar o outro botão, o botão aqui em cima, para fechar a nossa peça, tá? O que eu aconselho? Aconselho você colocar o seu laptop aqui dentro, tá? Mas se você não estiver com o laptop, se o seu cliente te encomendou e só passou as medidas para você, você não tiver a peça em mãos, aí você vai fazer o seguinte cálculo. Na verdade, nem é um cálculo, tá, gente? É só uma observação. A gente vai dobrar a nossa peça da seguinte forma. Vocês lembram que a gente fez aqui a costurinha da lombada? Então, nós vamos dobrar aqui, bem em cima da lombada, e aí a gente não vai puxar ela para ela ficar aparecendo, tá? A gente vai deixar, olha só, fazer essa curva aqui bem natural, ó. Tá até meio gordinha aqui, se a gente olhar, olha só, a dobrinha da nossa lombada, ela tá até gordinha aqui. Nós não vamos apertar o tecido e não vamos puxar ele para cá. Nós só vamos dobrar assim desse jeito. Vai ficar bem natural aqui em cima, vai formar uma lombada naturalmente e a gente vai deixar assim bem relaxada essa parte de cima aqui. E aí a gente vai simplesmente virar aqui para cima, aonde tá a marcação do nosso botão, onde tá a marcação não, onde está o nosso botão. E a gente vai fazer o seguinte, ó, deixa aqui bem fofinho, né? Passa o dedo, vê onde você sente aqui a costura. E aí você vai levantar aqui a pontinha do seu tecido e aonde casou de encostar o tecido na bolinha, olha só, deixa eu ver se eu consigo trazer bem pertinho da câmera. Aonde casou aqui o tecido em cima da bolinha, você vem aqui e passa um risquinho com a caneta. E é bem aqui que a gente vai furar e colocar o botão. Lógico que se você tiver o laptop em mãos, aí você vai colocar o laptop e vai passar essa tampa aqui por cima para ter mais segurança ainda, tá bom? Mas isso daqui, gente, é bem aproximado, tá? Eu aconselho, se você não tiver o laptop em mãos, colocar um velcro, tá? Porque daí o velcro é bem mais fácil, você pode grudar ele um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, não tem problema, ele vai encostar. A área de encaixe é maior. Se você tiver o laptop em mãos, aí é mais seguro utilizar o botãozinho. Eu vou aplicar o meu botão aqui em cima e também já vou aplicar, olha só, aqueles mini rebites que eu falei para vocês que eram opcionais. Aonde eu gosto de aplicar esses mini rebites? Eu gosto de vir aqui e aplicar ele em cima do meu viés aqui no cantinho, tá? Bem aqui, olha só, que é aonde força muito essa costura aqui, ela é muito forçada no uso da peça, então eu coloco um rebitezinho aqui e outro aqui. E por um acaso, se eu achar que fica legal, eu coloco um de cada lado aqui embaixo também, tá? Nessa peça aqui, eu achei que a minha ponteira ficou tão bonitinha que eu não vou colocar coisa a mais aqui, não. Eu vou colocar só um rebitezinho aqui, um de cada lado, para reforçar essa costura. Eu já volto para mostrar essa peça finalizada. E se você quiser mais sugestões e ideias de capas para laptop ou tablet, tem estas opções aqui no canal. Todas elas com molde gratuito ou com explicação de como fazer as suas medidas personalizadas.